Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso estudo, de eclesiologia. Essa é uma aula muito especial, ela é uma aula visando atender uma necessidade, um pedido específico de um grupo que solicita uma aula sobre esse tema. Você tem interesse em, de fato, ter algum assunto colocado aqui em nosso canal? Você pode comentar em qualquer uma das nossas postagens aqui no canal e você poderá nos fazer saber o que você desejaria que nós discutíssemos aqui no canal. Também você pode fazer isso mandando e-mail para nós para o rev.joãofranca@gmail.com, tá? E aí você pode solicitar um tema que você gostaria de ser discutido aqui em nosso canal na área da teologia reformada. Tá bom? Muito bem, nós vamos trabalhar hoje na aula 4, o governo da igreja, Existe um curso em andamento sobre eclesiologia, que não está diretamente vinculado ao nosso canal, As aulas são gravadas e colocadas numa instituição de ensino, onde eu dou aula, e os alunos desse curso é que têm acesso a esse material de maneira muito pontuada. Porém, na última aula não foi possível fazer a gravação direta pelo sistema de lá, então nós estamos gravando esta aula aqui para disponibilizar para todo mundo, tanto no nosso canal aqui, quanto o pessoal que estuda lá nesta instituição, tá bom? Muito bem. Em nossos dias existe uma crise de identidade na igreja evangélica atual. Crise do ponto de vista doutrinária, os evangélicos, de modo geral, não sabem mais no que creem, não existe mais a preocupação com o credo, uma formalização da fé, com uma confessionalidade estrita e clara. É claro que nos dias de hoje algumas editoras têm publicado material visando o resgate da confessionalidade em igrejas confessionais, como é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil e as outras igrejas presbiterianas que subscrevem os padrões confessionais de Westminster. Inclusive nós temos um curso no nosso canal sobre os padrões confessionais de Westminster. Se você ainda não assistiu, dá uma assistida, dá uma pesquisada. Nós temos várias aulas vinculadas ao tema da subscrição confessional aqui. Então, essa crise ela tem fomentado muita erosão da fé, tem sido muito presente em nosso tempo. A negação da suficiência da Escritura, da Palavra de Deus, também é patente em nossos dias, inclusive na questão do governo eclesiástico da igreja, Pois se tem aceitado que este é um tema e um campo periférico da teologia, e que não devemos debater ou contender sobre este valioso assunto. O escritor nos lembra que este não é o assunto periférico da teologia, mas é um dos temas deveras importantes para aqueles que desejam compreender e ensinar todo o desígnio de Deus, conforme Atos capítulo 20, versículo 27. É muito comum os crentes professos fazerem a distinção entre o essencial e o não essencial em matéria de religião. E inferir-se que se algum fato ou doutrina pertence exatamente a esta última classe, deve ser uma questão de pouca importância e pode, na prática, ser seguramente relegada a um plano secundário. A maioria das pessoas tira conclusões sem exame prévio. Não querem pagar o preço de pensar, pesquisar, raciocinar sobre nada. E um dos expedientes mais frequentes adotados por elas para se livrarem da responsabilidade de usar a mente e desprezar algum fato que se julgue desagradável é dizer, olha, esse problema não é essencial para a salvação. Portanto, não precisamos nos preocupar muito com isto. Nesta aula, nós vamos considerar a questão dos sistemas de governos existentes na atualidade, nas igrejas que nós conhecemos, Pois cada denominação possui sua estrutura própria de governo. A discussão sobre a eclesiologia começa quando se procura responder à seguinte questão: quem deve governar a Igreja de Cristo? De modo geral, tem havido 3 respostas e 3 estruturas de governo na Igreja cristã. A primeira estrutura é conhecida como estrutura episcopal. A segunda estrutura é a estrutura congregacional. E a terceira, a estrutura presbiteriana.
Então, o sistema episcopal de governo eclesiástico, né? A estrutura de governo episcopal é adotada pela Igreja Romana, onde o sistema de bispo é introduzido. Isto porque, para eles, o supremo bispo da Igreja é o Papa. Mas esse sistema não está presente apenas na Igreja de Roma. Ela se encontra em muitas igrejas evangélicas e protestantes, onde se adota a figura do bispo, do apóstolo, até do pastor presidente. No sistema romanista, recorre-se à concepção de que Pedro tenha se assumido a primazia sobre os demais apóstolos. A chamada sucessão papal vem dessa relação de Pedro com a autoridade sobre os demais, e que os sucessores de Pedro se tornam vigários de Cristo, agindo e administrando de forma vicária a sua autoridade eclesial sobre a igreja, sendo o pontífice romano agora o cabeça do corpo eclesiástico, assim como o Salvador foi uma vez na terra, com plenos poderes de alimentar e governar a comunidade cristã universal. Posso ilustrar este princípio, este tipo de governo, do modo como segue. Eu tenho as igrejas, o líder menor, um líder maior e o grande líder, né? Então, essa estrutura é uma estrutura que você vai encontrar dentro das diversas igrejas, né? Então, os que defendem esta forma de governo eclesiástico dizem que Paulo ordenou Tito a estabelecer presbíteros em Creta. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordens as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, como te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados. Então, os que argumentam em prol do sistema de governo episcopal argumentam que Tito era uma espécie de bispo ordenando presbíteros. E assim você tem uma sucessão apostólica. Tito tem sido considerado um bispo que ordena os presbíteros para mostrar que a distinção entre um ofício e outro. É assim que é o sistema episcopal, né? Então, ele não precisa ter um bispo, ele pode ter um pastor presidente, depois tem um auxiliar, depois tem um presbítero, tem um pastor, depois tem um presbítero, depois tem um diácono, e assim uma gradação hierárquica. O segundo sistema de governo que nós conhecemos é o chamado sistema de governo do congregacionalismo. Agora, se a nossa resposta for que o povo governa junto, o sistema aí é um sistema congregacional. No sistema congregacional, todos tomam parte das decisões, e os erros também são mais frequentes, pois nem todos estão preparados para atuar em todos os níveis de decisão, e nem de governar. Isso é um fato. Veja, o sistema de governo congregacional, ele encontra-se presentes em igrejas congregacional, batista e em outras denominações que aderem a esta forma de dirigir a comunidade cristã. Eles entendem que a comunidade ela deve ser governada com o povo. O povo precisa tomar parte da decisão, porque aí temos uma democracia, em algum sentido, absoluta. Esse sistema ele arroga para si alguns textos para fundamentá-lo. Para si, esses textos da palavra de Deus, a saber, Mateus 18, versículos de 15 a 20, no processo disciplinar de alguém, Atos 16, versículo 5, quando você tem lá a assembleia reunida para discutir o problema dos irmãos de Antioquia, né? Então é bem interessante. E os textos de Tessalonicenses capítulo 1, versos de 3 a 6, parecem indicar uma comunidade que se reúne para tomar e deliberar decisões. Então, quando eles apelam para esses textos, eles estão, de fato, colocando para nós a razão por que eles creem assim, né? Então, a gente precisa considerar também que há esse modelo de governo apresentado na tradição cristã. Então, você tem o modelo episcopal, você tem o modelo congregacional. Nesse modelo, você tem lá a participação deliberada de todos os membros da comunidade. Muitas dessas igrejas criam até pactos de membresia, onde se estabelece que os membros devem participar das próprias assembleias da igreja para participarem ativamente do governo. Por exemplo, um exemplo disso é a igreja do Mark Dever, né? Mark Dever, ele diz o seguinte: visto que somos uma igreja congregacional, as assembleias de membros são uma ocasião importante em nossa vida juntos. As assembleias existem para tomarmos decisões como igreja. Então, aqui ele tem uma assembleia na comunidade local e todos os membros participam. Ele declara isso no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Um livro muito bom, eu recomendo
recomendo inclusive esse livro para quem gostaria de conhecer como é o trabalho do Dever e como isso impacta na vida da igreja. Se você é de outra tradição eclesiástica, você absorve o que você compete à sua tradição eclesiástica e rejeita aquilo que você acha que não compete à sua tradição eclesiástica. Mas o livro é muito bom. Veja, esse sistema ele pode ser graficamente exemplificado na maneira como segue. Eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente pensar, né? O primeiro exemplo é você ter uma igreja rodeada pelos seus membros, então os membros governam. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que cada igreja local é em si mesma suficiente para deliberar sobre questões de doutrina e questões de disciplina. É claro que a maioria do congregacionalismo tem essa ideia. Aí você pergunta, há algum elo de ligação nos congregacionais? Bem, nos congregacionais ingleses e em alguns congregacionais nacionais, você vai encontrar uma confissão de fé. Você vai ter lá, nos congregacionais ingleses ou ingleses americanos, você vai ter a confissão de fé de Savoy, que é uma réplica da confissão de fé de Westminster, alterando apenas o sistema de governo e o entendimento de igreja que eles possuem. No Brasil, você tem algumas denominações que subscrevem os 28 artigos da religião de Robert Henry Calley, né, o grande missionário presbiteriano que saiu da Escócia e fundou a Igreja Presbiteriana da Ilha da Madeira, e da Ilha da Madeira ele veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele estruturou um trabalho independente, criando assim um sistema congregacional de governo para a comunidade que ele estabelece aqui no Brasil, e aí ela passa a ser uma igreja congregacional. A igreja evangélica fluminense, lá no Rio de Janeiro, depois a igreja evangélica pernambucana, lá em Recife, e essas 2 igrejas elas carregam esses nomes por serem igrejas de estrutura congregacionalista, e na época não podia colocar diretamente o nome igreja congregacional ou alguma coisa desse tipo, mas como uma comunidade existente de fé. E aí essas igrejas elas têm os padrões aí do Robert Calley. No Brasil você tem 2 grandes denominações congregacionais, a chamada União de Igrejas Evangélicas Congregacionais, e existe também a Aliança de Igrejas Evangélicas Congregacionais. Tá? Essas 2 denominações elas são congregacionalistas. Uma, como a denominação Aliança, ela passou a adotar Savoy com algumas modificações que fizeram em Savoy, né? Então eles têm Savoy como um dos padrões doutrinários da igreja, e também os 28 artigos da religião do Calley. A USB, até onde é do meu conhecimento, ela tem os 28 artigos da religião de Calley como padrão de doutrina deles também. Tá? Então, o laço de irmandade entre essas igrejas está ligado ao aspecto confessional. Tá? O aspecto confessional. Se alguns dos nossos irmãos que acompanham o nosso canal aqui tem informações a mais sobre a União de Igrejas Evangélicas, né, do Brasil, Igrejas Congregacionais Evangélicas do Brasil, por favor, comenta aí, dá alguma explicação sobre essa questão doutrinária, de elo doutrinário entre elas. De modo geral, é exatamente dessa maneira que você tem dentro do sistema congregacionais. Todos tomam parte nas decisões, inclusive no ato disciplinar algum membro da comunidade, e cada igreja ela é suficiente em si mesma. Não existe a possibilidade de se apelar para instâncias superiores caso haja alguma injustiça cometida, né? Se você tiver dentro de uma estrutura congregacional de fato plena, né? Muito bem. O sistema de governo presbiteriano. Uma terceira resposta que tem sido dada a respeito de quem deve governar a Igreja de Cristo a resposta é que alguns governam sobre todos como representantes. O sistema é conhecido como representativo, o sistema presbiteriano de governo. As igrejas reformadas e presbiterianas sustentam esse tipo de governo. Tá? Por que eu digo presbiterianas e reformadas? Né? Porque existe uma denominação chamada Igreja Reformada. A Igreja Reformada é a igreja onde Calvino ele descende, ele vem, né? Calvino ele é da Igreja Reformada lá na Holanda, ali na Suíça, na região ali da Holanda, Suíça. Então Calvino é dessa denominação. No Brasil existe a Igreja Reformada Libertada da Holanda do Brasil, né? Igreja Reformada do Brasil Libertada da Holanda. É uma denominação irmã que tem um sistema de governo presbiterial. Eu incluo ela no sistema de governo presbiteriano porque o governo de certa forma,
pelos presbíteros da igreja, né? Então, ele é um sistema presbiterial e o nosso sistema presbiteriano também é bem nesse sentido, ok? Burniman, por exemplo, com a sua singular clareza e distinção, ele apresenta a distinção dos outros sistemas em relação ao sistema presbiteriano com caráter apologético. Ele diz o seguinte: há 4 pontos que podem ser notados com respeito ao poder dos governantes da igreja no sistema presbiteriano. Pontos que se distinguem dos independentes, dos papistas e dos prelados. Veja, o seu poder não é senhorio, mas é ministerial e sacerdotal. Então você não governa de mão de ferro, né? Mas é ministerial, através da palavra, do ministério da palavra, e sacerdotal, através dos sacramentos. Ele não é compulsório, mas é espiritual, ou seja, ele não é uma coisa obrigada, né? Você não é obrigado, mas é espiritual. Como assim? Enquanto aquela comunidade estiver fiel à Escritura, ele é o seu governo bíblico, né, por assim dizer. Ele não é volúvel, caprichoso, mas é regulado por lei. Esse é um outro elemento importante, né? No sistema presbiteriano, as coisas não acontecem de acordo com os caprichos do pastor ou do bispo, né? Não, ele é regulado por lei. Existe uma lei, né? E tanto é que nós temos aqui no nosso canal o curso também do Manual Presbiteriano, tá? Então, o Manual Presbiteriano, ele é o sistema de regulação de como funciona a igreja de maneira administrativa. Aqui nós temos 3 documentos: o documento que diz como a igreja deve ser administrada, que é a Constituição da Igreja. Nós temos o chamado Código de Disciplina, como deve ser efetuada uma disciplina de membros de igreja, e o Princípio de Liturgia, como deve ser orientado o culto público na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, esse documento é um documento importantíssimo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Além dos símbolos de fé da Igreja, nós temos esses documentos que nos orientam e nos guia pelo caminho da seriedade de como o governo ele é regulado por lei. Ele também não é opressivo, mas é delimitado pela liberdade do povo cristão, ou seja, se o membro se sentir injustiçado, ele pode apelar para as instâncias superiores para resolver essa questão, porque o princípio maior do presbiterianismo é a liberdade do povo cristão. Ele é o mesmo poder que a maioria tem sobre a minoria das igrejas independentes, mas ele é controlado e limitado por 2 coisas. Qual é? A eleição popular dos governantes, ou seja, os seus oficiais são eleitos na comunidade, e o princípio da representação, ou seja, eles são representados nos concílios da igreja. Este último, o princípio representativo do presbiterianismo, previne a necessidade impetuosa de colisões pessoais que ocorrem nas reuniões das igrejas independentes, ou seja, tem uma assembleia e nas assembleias independentes pode acontecer rusga, brigas, conflito entre os membros da igreja que podem durar o resto da vida. No sistema presbiteriano, isso é levado para as assembleias menores, ou seja, onde a liderança participa e ouve todas as questões, os queixumes e tenta resolver à luz da palavra de Deus. Isso é importante. Como também acontece em todas as democracias absolutas, lembra Bannerman. Qualquer caso de dificuldade ou melindre que surja numa congregação presbiteriana pode ser imediatamente resolvido e posso lidar com ele de forma calma e deliberada nos tribunais representativos mais elevados da igreja. Então, eu tenho um problema no conselho na igreja local, levo para o conselho entende que não é para ser tratado ali, pode ser encaminhado ao presbitério, vai para o presbitério, sínodo e, por fim, a Assembleia Geral. Então, é dessa maneira que funciona no sistema presbiteriano. Esse sistema pode ser assim diagramado e representado de maneira gráfica. Eu tenho a igreja local e tenho o conselho local, né? Então eu tenho o conselho superior, que nesse caso são as gradações. Então começa de baixo para cima e nunca de cima para baixo, né? E isso é um ponto muito importante. Pessoas aqui pensam que no sistema presbiteriano a decisão virá de cima, você tem que acatar embaixo. Não, o sistema começa de baixo e lá em cima se delibera, e quando a deliberação em assembleias maiores, as assembleias menores devem se submeter, quando essas decisões são bíblicas, né? Nesse sistema, a organização da igreja se dá em assembleias conciliares, onde cada igreja local é ligada a outro por uma assembleia maior chamada forma gradativa, como conselho, presbitério, sínodo ou assembleia maior, né? As fundamentações bíblicas sobre este sistema serão apresentadas e analisadas no nosso próximo estudo, tá bom? Ok, essa foi a nossa aula de hoje.
Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, manda sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui em nosso curso, né? Nosso curso aqui ele é aberto para todo mundo, aqui nesse caso, o curso nosso canal, aqui no Explicando a Fé Reformada. Então, Deus abençoe você, estenda graça sobre sua vida e nos mande qualquer sugestão para a gente comentar, trazer um estudo bíblico para trazer esclarecimento para você à luz da teologia reformada, tá bom? O e-mail que você pode mandar é o rev.joãofranca@gmail.com. Um abraço, Deus te abençoe.